52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por André Maciel. Livro de Naum. Estrutura do livro. O livro de Naum é uma profecia contra Nínive, capital do Império Assírio. Diferente de Jonas, que anunciou arrependimento, aqui a mensagem é de juízo definitivo. O profeta apresenta Deus como justo e vingador, que pune a crueldade, a violência e a arrogância das nações, mas ao mesmo tempo como refúgio e esperança para o seu povo. Não tem 3 capítulos, organizados em 3 blocos principais. 1. A justiça e a ira de Deus. Não capítulo 1, versículo 1 ao 15. Retrato do caráter de Deus, justo, zeloso, vingador, mas também bom e protetor para os que confiam nele. Anúncio do fim da opressão assíria e mensagem de esperança para Judá. 2. A queda anunciada de Nínive. Não capítulo 2, versículo 1 ao 13. Descrição vívida da invasão e destruição de Nínive. Deus é apresentado como o agente da justiça contra a violência assíria. Enfraquecimento do poder militar da cidade e fim da sua glória. 3. A condenação final de Nínive. Não capítulo 3, versículo 1 ao 19. Acusação contra Nínive, cidade sanguinária, cheia de mentiras e saques. Julgamento divino pelos pecados de violência, prostituição espiritual e crueldade. Declaração de ruína completa. Não há cura para a tua ferida, conforme Naum capítulo 3, versículo 19. Temas principais do livro de Naum. O caráter de Deus, justiça e bondade em equilíbrio. Não descreve Deus como vingador e justo, que pune o mal e não deixa o culpado impune, conforme Naum capítulo 1, versículo 2 ao 3. Mas ao mesmo tempo ele é bom e refúgio para aqueles que confiam nele, como em Naum capítulo 1, versículo 7. Essa tensão mostra que a justiça de Deus nunca é arbitrária, é perfeita, equilibrada com sua bondade. Juízo contra nações violentas e arrogantes. Nínive, capital da Assíria, é o alvo central da profecia. Conhecida por sua crueldade e opressão, tornou-se símbolo da violência das superpotências que se levantam contra Deus. A mensagem é clara: nenhum império está acima do juízo divino. A destruição inevitável de Nínive. Diferente da mensagem de Jonas, em que havia espaço para arrependimento, não anuncia a condenação irreversível. Não há cura para a tua ferida, em Naum capítulo 3, versículo 19. Isso mostra que quando a maldade se torna sistemática e persistente, o juízo de Deus é definitivo. Esperança e libertação para o povo de Deus. Enquanto Nínive recebe a sentença, Judá recebe consolo. O opressor cairá, e o povo será liberto. Essa alternância mostra que o juízo contra os inimigos é também ato de libertação para os fiéis. O Deus soberano sobre as nações. Não destaca que a queda de Nínive não é obra apenas de forças humanas, mas de Deus que dirige a história. Ele derruba reinos e ergue outros, mostrando que a soberania última pertence a ele, não aos impérios da terra. Não apresenta um Deus que julga a violência com firmeza, mas que ao mesmo tempo protege e consola os seus. A queda de Nínive é símbolo de que nenhum poder humano pode resistir à justiça divina. Mensagem central do livro de Naum. Naum apresenta um retrato de Deus que é, ao mesmo tempo, justo e bondoso, vingador e refúgio. Ele mostra que a maldade humana, mesmo quando parece invencível em impérios arrogantes como a Assíria, não escapa do juízo divino. Nínive, que um dia se arrependeu na época de Jonas, voltou à sua violência e opressão. Agora a sentença é definitiva, não há cura para sua ferida. A mensagem é que Deus é paciente, mas não tolera injustiça sem fim. Quando a maldade se torna sistemática, o juízo é certo e irreversível. Ao mesmo tempo, a queda de Nínive é um ato de libertação para o povo de Deus. Enquanto os opressores são abatidos, Judá encontra consolo, pois o Senhor é refúgio para aqueles que confiam nele. O juízo contra os inimigos é também a afirmação da fidelidade de Deus para com os seus. Não nos ensina que a soberania pertence ao Senhor. Ele abate reinos poderosos, ergue outros e garante que nenhum poder humano pode se manter contra a justiça divina. O livro é um lembrete de que, por mais que impérios e sistemas pareçam fortes, somente Deus tem a palavra final. O livro de Naum revela que Deus é soberano sobre a história, justo em seu juízo contra a violência e fiel em proteger os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia.
Ele protege os que nele confiam. Não capítulo 1, versículo 7. Este versículo é o coração da mensagem de Naum e o equilíbrio perfeito entre juízo e esperança. Enquanto o livro descreve a queda violenta de Nínive e a certeza do juízo contra a arrogância dos impérios, este versículo abre uma janela de consolo para o povo de Deus. Ele afirma que mesmo em meio ao caos político e à ameaça das nações, o caráter de Deus continua sendo bom e seguro. A palavra refúgio transmite a ideia de fortaleza ou abrigo. Para Judá oprimido pela Síria, era a garantia de que, embora o inimigo fosse poderoso, havia um lugar de descanso e segurança, o próprio Senhor. Essa mensagem é universal. Crises, injustiças e ameaças podem cercar, mas a bondade de Deus permanece inabalável para quem confia nele. Além disso, esse versículo aponta para Cristo, que encarna o cuidado e a proteção de Deus. Nele temos refúgio eterno, não apenas contra inimigos externos, mas contra o poder do pecado e da morte. Principais lições do livro de Naum. Deus é paciente, mas não indiferente ao mal. A Assíria teve seu tempo de arrependimento com Jonas, mas voltou à violência. A lição é que a paciência de Deus não significa aprovação. Ele dá oportunidades, mas o juízo chega se não houver mudança. Nenhum poder humano é invencível. Nínive parecia inabalável, mas caiu pelo decreto divino. Isso nos ensina a não colocar confiança em impérios, governos, riquezas ou sistemas, porque só Deus é eterno e soberano. A justiça de Deus é certa e perfeita. Enquanto a injustiça domina por um tempo, Deus age no tempo certo. Ele não deixa o mal impune, mas julga com equilíbrio em vingando os oprimidos e revelando sua santidade. O juízo de Deus é também libertação para os fiéis. Quando Deus julga Nínive, não é apenas condenação, mas também consolo para Judá. Isso mostra que o juízo divino não é vingança cega, mas parte do seu plano de proteger e libertar seu povo. Deus é refúgio em meio às crises. Naum capítulo 1, versículo 7 declara: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Essa é uma das maiores lições do livro. Em meio ao caos político e à violência do mundo, o lugar seguro está em Deus. Aplicação prática do livro de Naum. Confie na soberania de Deus sobre a história. Mesmo que governos, sistemas ou pessoas pareçam inabaláveis, lembre-se, só o Senhor tem a última palavra. Isso nos dá segurança diante de incertezas políticas, sociais e pessoais. Não se intimide com a força dos opressores. A Assíria parecia invencível, mas caiu diante da justiça divina. Da mesma forma, problemas, injustiças ou estruturas de poder que parecem esmagadoras não são maiores que Deus. Busque refúgio no Senhor em tempos de crise. Quando tudo ao redor parece instável, a promessa é clara. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, em Naum capítulo 1, versículo 7. Cultivar intimidade com Deus nos fortalece em meio às lutas. Leve a sério o tempo da paciência de Deus. A Assíria recebeu chance de arrependimento na época de Jonas, mas desprezou. O recado é: não abuse da paciência divina. O tempo de se alinhar com Deus é sempre hoje. Veja a justiça de Deus como consolo, não apenas como juízo. Para Judá, a queda de Nínive foi libertação. Isso nos ensina que a disciplina e o juízo de Deus são também atos de amor, que removem o mal e abrem caminho para a vida plena. Não nos chama a viver sem medo dos poderes humanos, a confiar em Deus como refúgio e a responder à sua paciência com arrependimento. Assim, experimentamos a paz de quem sabe que o mal não dura para sempre, mas a justiça do Senhor prevalece. Conclusão: o livro de Naum é um lembrete poderoso de que a história está nas mãos de Deus. Ele mostra que a arrogância dos impérios, a crueldade dos opressores e a violência dos homens nunca ficam sem resposta. O Senhor é paciente, mas seu juízo é certo. Ele derruba os soberbos e dá descanso aos que confiam nele. Para Judá, a queda de Nínive foi libertação e esperança. Para nós hoje, a mensagem é clara: não há segurança fora de Deus, mas quem nele confia encontra refúgio mesmo em meio ao caos. Não revela que a justiça divina não é apenas destruição, mas também consolo, porque onde o mal é derrotado, o povo de Deus encontra paz. Frase de encerramento: o Senhor é juiz dos opressores e refúgio dos fiéis.
Seu juízo derruba a arrogância, mas sua bondade sustenta os que confiam em Ele.